No vídeo de hoje, quem é o anjo da igreja? Um texto escrito pelo pastor Eliseu Queiroz de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As opiniões são divergentes a respeito do assunto, isto é, quem eram os anjos das igrejas para os quais João deveria escrever. Sabemos que o Apocalipse é um livro de revelação. O próprio nome já quer dizer isto. João, apóstolo, recebeu a revelação mediante visão diretamente do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado. João foi arrebatado em espírito e levado ao céu, onde recebeu a mensagem e de onde presenciou o desenrolar dos acontecimentos na terra, desde o princípio da era cristã até o fim, com a segunda vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio e o estado eterno dos salvos e dos perdidos, e também de Satanás, juntamente com os seus seguidores. João teve o privilégio de ver o fim do princípio. Sabemos que as 7 igrejas representam a igreja através dos séculos. 7 na Bíblia representa sempre uma coisa completa, uma plenitude, não perfeição, como alguém tem dito. Não devemos confundir plenitude com perfeição no sentido de santidade. Plenitude é uma coisa completa e tanto pode ser boa como má. Por exemplo, o demônio é representado por um dragão de 7 cabeças, Apocalipse 12:3. A besta que subiu do mar também tinha 7 cabeças, Apocalipse 13:1. Aí vemos a maldade completa, plenamente representada. Mas voltemos ao anjo. Quem era? Uns dizem que era anjo da guarda de cada igreja. Esta questão de anjo da guarda é uma doutrina muito difundida entre os católicos. E por falar em doutrina, já ouvi-se dizer que o Apocalipse não contém nenhuma doutrina. Mas a verdade é que todas as doutrinas fundamentais da Bíblia estão contidas no Apocalipse e com muita evidência. Não sei por que se fala tanta coisa sem fundamento a respeito de doutrina. Outros dizem que os anjos eram as próprias igrejas e outros afirmam ser eles os pastores dirigentes e responsáveis pelas igrejas. De todas estas ideias, só esta última adapta-se ao pensamento bíblico. Se não, vejamos. Não podia ser um anjo no sentido restrito do termo, pois sendo João um homem, não podia ser portador de uma mensagem a um anjo. Nunca encontramos na Bíblia um homem sendo enviado a um anjo a fim de levar-lhe alguma mensagem, mas sempre ao contrário, o anjo enviado ao homem. Também não podiam ser as próprias igrejas, porque igreja nunca foi chamada anjo. Essa ideia é a mais absurda de todas e foge a todas as regras de hermenêutica. A igreja muitas vezes é chamada de corpo, lavoura, rebanho, noiva, esposa e etc. Mas anjo, nunca, nem por inferências, nem por referências, nem símbolos ou quaisquer outras figuras de retórica. Tal interpretação é puramente particular e inaceitável. A igreja é uma comunidade representada por um número ilimitado de pessoas salvas, não pode nunca ser chamada de anjo. Ademais, Jesus deixou bem claro que as igrejas são os 7 castiçais, Apocalipse 1:20. Só se pode concluir com acerto que os anjos eram mesmo os pastores das igrejas,
porque anjo quer dizer mensageiro, e um mensageiro tanto pode ser um anjo propriamente dito, como um homem. O pastor é um mensageiro de Deus para a igreja, e é ele quem apacenta e cuida dela por intermédio de anjos, mas por meio dos pastores que ele mesmo deu, chamou e vocacionou. E ainda, há quem diga que Deus nunca confiaria a sua igreja a um homem. Tal asserto é destituído de qualquer fundamento bíblico, pois é evidente que Deus confiou a sua igreja a homens por ele chamados. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. O fato de a palavra estar no plural, bispos ou pastores, que representa a mesma coisa, isto é, a mesma pessoa, é porque não está se referindo a uma só pessoa, mas ao conjunto dos pastores das igrejas locais espalhadas por todo o mundo. E mesmo uma igreja local de certo porte já possui mais de um pastor. Aqui em Jundiaí, por exemplo, somos 5 pastores e vários presbíteros e diáconos e cooperadores que juntos apacentamos o rebanho do Senhor a nós confiado. Todo o trabalho de Deus na terra, desde os tempos do Antigo Testamento, foi sempre confiado a homens, os quais, como mensageiros ou anjos, cuidaram da obra, sem contudo serem responsáveis absolutos pelos pecados do povo. Cada um responde individualmente pelos seus pecados, todavia, o mensageiro, de certo modo, tem grande responsabilidade sobre isso. Vejamos o que diz a palavra de Deus sobre o assunto. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3, 17 e 20. Por esta escritura e muitas outras paralelas, vemos que o pastor, o mensageiro ou o anjo, como quisermos chamar, tem grande responsabilidade pelos pecados, tanto dos ímpios como especialmente os dos crentes. Avisando-os, então, será livre de qualquer responsabilidade. Está muito claro que o anjo de cada igreja é o seu próprio pastor, ou o seu dirigente pelo qual Deus envia a mensagem a fim de que ele fale ao povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Negar isto é querer errar deliberadamente a fim de obedecer a alguma escola teológica, mesmo que com isso venha contrariar a palavra de Deus. Se isto não bastasse, ainda poderíamos ler o seguinte: porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2 e 7. São Paulo também disse que os Gálatas o haviam recebido como anjo de Deus, como Jesus mesmo, isto é, como seu representante, Gálatas 4 e 14. E ele não os repreendeu por isso, porque achou que eles estavam certos em reconhecê-lo como um anjo, um mensageiro do Senhor. As igrejas do Apocalipse eram um retrato da igreja do Senhor através dos séculos, desde a sua fundação até ao arrebatamento, o milênio e o estado eterno dos crentes. Concluímos dizendo que os anjos das igrejas do Apocalipse não eram anjos criados, ou seja, seres celestiais, mas os pastores de cada igreja. O Apocalipse é um livro de anjos. Toda a representação é feita pelos anjos do céu,
combinado com os anjos da terra, os pastores. Foi por isto que, quando João quis adorar o anjo, e ele não aceitou e disse: Olha, não faças tal, sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 22, 8 e 9. Conservo quer dizer servo contigo. Então era um anjo querendo adorar a outro anjo. A diferença que um era do céu e outro um anjo da terra, cada um desempenhando o seu trabalho. Isto é muito maravilhoso. Quem é o anjo da igreja? Se quiser escrever uma cartinha, o meu endereço é Caixa Postal 42 13 200, Jundiaí, São Paulo. Pastor Eliseu Queiroz de Souza, Jornal Mensageiro da Paz, janeiro e fevereiro de 1975. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.